Serviço Divino de Palavra de Juventude, sábado 13 de fevereiro de 2021, Evangelista de Distrito Vadiael. Amados jovens, a palavra que nós temos para esta tarde, ela está escrita no livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 37, e diz assim: Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Até aqui. Boa tarde, amados juventude, amados servos que aqui também estão, que possamos também viver uma hora de graça, uma hora de bênção, e poder também é uma alegria, poder dizer que é uma alegria poder estar aqui também reunidos com vocês. Já faz algum tempo que também não tenho participado do serviço da juventude, por motivos de trabalho, e nosso amado pastor Alberto sempre conduzindo com muito amor, com muita alegria. Amada juventude, para esta tarde nós temos uma palavra. Eu gostaria que pudesse realmente ser compreendida, como também nós pudemos ver na oração, compreendidas com o coração, compreendidas com a fé de um cristão, de um filho de Deus, um verdadeiro jovem filho de Deus. Que não seja também uma palavra que venha talvez nos condenar ou venha nos trazer uma certa preocupação se estamos fazendo as coisas erradas, mas na realidade aqui, amados irmãos, a palavra que nos fala hoje, em primeiro lugar, é uma oração que o salmista fez há mais de 2000 anos a Deus. E existem dois pedidos que esse salmista fez nesta oração. Vou ler novamente para que nós possamos entender. Pai, podemos dizer assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Nesse primeiro pedido, amados irmãos, nós podemos sentir o desejo do salmista para que Deus pudesse desviar o olhar dele daquilo que era ruim, da vaidade, de coisas ruins, e pudesse conduzi-lo a olhar coisas que seriam coisas boas. O amado apóstolo nos dá também uma indicação, diz, quer dizer que Deus, como diz aqui na palavra, Deus, ele é responsável por aquilo que eu olho? Ou podemos dizer, não sou eu que determina a direção do meu olhar? Ou podemos falar também sobre o salmista? Não é isso, amados irmãos. A palavra quer nos mostrar o seguinte: nós nunca tivemos, em todos os tempos, amados irmãos, a possibilidade de analisar parábolas, trechos bíblicos, como nós temos hoje. Ou podemos dizer, nós nunca tivemos, durante toda a história da humanidade, uma facilidade tão grande de obtermos informações, de podermos ter possibilidade de buscar aquilo que nós muitas vezes temos dúvidas, e nós buscamos hoje nas redes sociais. É isso que a palavra quer dizer para nós hoje. Mídias, blogs, televisão, jogos, que hoje estão tão abertos para toda a humanidade, para todas as pessoas, através de uma rede de comunicação, que em nenhum outro tempo nós tivemos isso. Então nós podemos ver que as facilidades que nós temos hoje
para buscar conhecimento, para buscarmos realmente informações, ela é muito fácil e muito rápida. Mas aqui a palavra, não esqueçam, amados jovens, amada juventude, que nós estamos sempre falando, buscando para o sentido espiritual. A palavra, os exemplos que nós teremos aqui são no sentido daquilo que nós vivemos hoje, mas não esqueçamos, estamos vivendo nesse momento uma palavra divina, uma palavra que está focada para aquilo que é o mais importante, a nossa vida espiritual. Mas os riscos que nós corremos por estes meios de informações hoje tão fáceis, mas que podem trazer para nós muito prejuízo. Como diz aqui na palavra, amada juventude, diz assim: existem ferramentas que possibilitam a nós instruções, possibilitam a nós destruições, possibilitam a nós comportamentos pecaminosos, mas que muitas vezes nos torna um desejo, um comportamento que se torna desejoso para nós. Por que nós podemos dizer assim? Porque as influências, amados irmãos, que nós sofremos é tão grande, e as controvérsias naquilo que nós vemos através das mídias, das redes sociais, são tão banais, que às vezes aquilo que nós estamos vendo está trazendo para nós um prejuízo, e nós não estamos percebendo isso, porque nós estamos voltando, como diz a palavra, voltando o nosso olhar para alguma coisa que não é o correto, que não é aquilo que realmente vem de Deus. Mas é tão fácil, mas está aqui a explicação. Mas procurem olhar, procurem o conhecimento daquilo que nós estamos realmente tendo acesso, para saber se está de acordo com aquilo que realmente é a visão de nosso Senhor Jesus Cristo, ou se é a visão do homem. Em seguida aqui também diz assim, amada juventude: essas redes sociais, essas informações, elas atingem adultos, crianças, adolescentes, velhos, todo tipo de público. É um magnetismo que ele atinge a todas as pessoas e influencia todas as pessoas. Nós temos hoje um meio maravilhoso, porque realmente não volta mais atrás. Pelo contrário, se desenvolverá muito mais ainda, mais tecnologias, e ela é favorável para nós, é necessário hoje. Mas o que nós queremos entender é que nem tudo aquilo que está colocado é a verdade, nem tudo aquilo que está colocado vem de encontro realmente àquilo que é a vontade e a verdade de Deus. Muitas coisas, amados irmãos, que nós procuramos, amada juventude, é útil para nós, mas também nós podemos lembrar que muitas coisas deixam de ser útil para ser perigosas. São informações que influenciam a nossa personalidade. O amado apóstolo nos fala também sobre, por exemplo, nós temos jogos. Quantos tipos de jogos existem? E nós vemos a juventude hoje totalmente influenciada, mas nós podemos ver os jogos, a maioria dos jogos, principalmente as crianças, que mais utilizam são jogos de guerras, jogos de matança, jogos que cria e desenvolve hoje no ser humano uma insensibilidade à violência. Parece que tudo se torna normal, é tão normal. Nós vemos na televisão, na televisão nós olhamos, vemos tantas notícias de crimes disso, e às vezes nós podemos notar, não nos atinge, porque estamos tão acostumados a ver estas coisas que nós não deveríamos ver, porque isso não traz nenhum benefício para nós, e isso muda a nossa personalidade, isso tira a nossa insensibilidade. Por isso que o salmista, lá há 2000 anos atrás, ele faz um pedido a Deus, e que nós hoje também podemos usar esta oração na nossa vida. Pai, dirija o meu olhar,
Lembrando, Ele não é responsável por aquilo que nós olhamos, por os conhecimentos que nós procuramos, pela visão que nós temos, mas Ele abençoa e nos ajuda a desviar o olhar daquilo que não é próprio, daquilo que é impróprio para nós como filhos de Deus. Em seguida aqui temos um exemplo que diz assim: ao lado da utilidade estão também os perigos que muitos não enxergam, que traz o vício, traz a violência, o comportamento imoral e também a brutalidade. Como disse, nós vemos hoje crianças dentro de casa querer ter uma educação, tem uma reação com os seus pais, com aqueles que estão próximos, tão grosseiro, tão prejudicial ou violenta, porque está tão acostumado a ficar horas e horas jogando e batendo e dando porrada, e isso influencia. E nós temos que fazer um trabalho, amados irmãos, para que isso possa ser mudado também dentro da nossa casa. Mas aqui fala assim, o mais importante, amados, amada juventude, mais uma vez, ouvimos isso, são exemplos da nossa vida cotidiana, mas mais uma vez lembrando, olhemos isto para aquilo que é mais importante, para a nossa vida de fé, para o nosso comportamento perante a Deus, para o nosso comportamento perante os mandamentos de Deus, perante aquilo que é o exemplo para nós, o que deve ser o exemplo para nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na palavra diz também assim, amados: jovens ou adultos, somos todos exortados a prestar contas se usamos essas mídias de maneira útil, de uma maneira neutra ou de uma maneira ruim. Como dissemos, ouvimos, nós temos acesso, mas nós temos que prestar contas. De que maneira que nós estamos usando isso? Se nós temos facilidades, porque muitas vezes nós já ouvimos na Escritura, e vamos ouvir aqui novamente, amados, leiam a Escritura Sagrada, busque conhecer a Jesus Cristo através da Escritura Sagrada, busque entender o comportamento e as virtudes que nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou, para que nós possamos entender estas virtudes de um ser humano que entrega-se verdadeiramente ao bem-estar, a poder amar ao próximo, para ajudar ao próximo, e com isso, deixando muitas vezes, ou como nosso Senhor Jesus Cristo mostrou, e quase em todas as vezes, ou todas as vezes, deixando as suas próprias vontades de lado para poder fazer aquilo que era vontade e que aquilo que ajudava ao seu próximo. Nós temos, amados irmãos, amada juventude, um exemplo, nós temos os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Talvez nós não venhamos lembrar agora de cor quais são os 10 mandamentos. Poderíamos até fazer um discurso, quais são os 10 mandamentos? Mas nós sabemos quais são os 10 mandamentos. Muitas vezes perguntamos para os jovens e ainda não lembram todos, a gente sempre acaba ajudando. Mas, de acordo com os 10 mandamentos, e de acordo com através das mídias, através das doutrinas que hoje estão influenciando também a humanidade, talvez olhando os 10 mandamentos, relembrando eles, podemos até achar, hoje ela é meio inconveniente nos dias de hoje. Mas não, amados irmãos, não existe nenhuma inconveniência, mas infelizmente, se nós olharmos, se nós procurarmos, se direcionarmos o nosso olhar para aquilo que nós queremos enxergar,
nós vamos realmente nos deixar influenciar por esse tipo de sentimento. Mas se nós nos deixarmos influenciar ou pedir para que Deus, como o salmista, desvie o meu olhar daquilo que é ruim, me mostre e oriente o meu olhar para aquilo que realmente é a sua vontade, nós conseguimos fazer. Nós não vamos nos deixar, amados irmãos, amados juventude, nos escravizar por nada disto. Nós não nos deixaremos escravizar por nada daquilo que não é vindo de Deus, por mais forte que seja, por mais influenciador que seja. Mas se nós estamos focados em servir a Deus, em obedecer a Deus, manter a nossa fieldade a Deus, nada daquilo que está influenciando o mundo de uma maneira negativa vai nos influenciar ou vai nos escravizar a viver conforme aquilo que o mundo quer. Um outro exemplo que o apóstolo nos dá também aqui, fala sobre as ações de um cristão, as ações voltadas pelo amor ao próximo. Se nós olharmos da maneira errada, se nós olharmos ou pesquisarmos de uma maneira errada, ou até pelas influências de outras pessoas, pela mídia, podemos, como diz aqui o amado apóstolo, podemos sentir ou ser visto esse sentimento do amor como uma fraqueza, uma ingenuidade ou um sentimentalismo. E o apóstolo está certo em nos chamar a atenção para isso, amados irmãos. De repente, amar ao próximo, para que eu vou amar ao próximo? É um sentimentalismo tão... eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que amar a mim próprio, como realmente as pessoas dizem hoje. Amar a si próprio, amar você mais do que qualquer outra pessoa. Sim, nós temos que nos amar, porque nós nos amamos, nós vamos poder amar alguém. Se nós não nos amamos, nós não temos condições de amar a ninguém. Mas o que o Senhor diz aqui, amados irmãos, podemos viver este sentimento de amor ao próximo, ajudar ao próximo, orar pelo próximo. Este é o primeiro pedido que está aqui nesta oração. Dirija o meu olhar. E a resposta a esta pergunta, mas é Deus que dirige o meu olhar? Não, amados, aqui diz, eu sou responsável para onde eu dirijo o meu olhar. Nós somos responsáveis. Então, a resposta dessa primeira pergunta que aí que o salmista pede, esse pedido, e a resposta é essa: Pai, desvia o meu olhar, mas eu sou responsável, nós somos responsáveis. E o segundo pedido que ele faz aqui, amada juventude, diz assim: vivifica-me em teu caminho. Assim como também diz, assim como a lei, ou o cumprimento da lei, é o caminho para os judeus, para o cristão, o caminho é Jesus Cristo. Jesus, ele se importou com o próximo. Jesus, ele ajudou aquele que estava necessitado. E Jesus exortou a todos eles que pudessem segui-lo, fazer como ele. Ou seja, que pudessem também, amados irmãos, servir ao seu próximo, ajudar, não ser um egocêntrico, não ser um egoísta, não ser um soberbo, mas o salmista diz: andar nos caminhos do Senhor, ou mostra-me os teus caminhos. Nós, amados, nós somos filhos de Deus, nós somos selados, nós somos chamados hoje de herdeiros de Deus. É necessário que nós possamos entender isso, e principalmente vocês, como juventude, que vive uma influência muito grande, não perca a essência que Deus quer que nós possamos ter. Por mais que nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que correr, nós temos que batalhar, disputar cargos, disputar cursos com outras pessoas, mas não podemos perder a nossa essência, e a essência é o amor, a essência é a fé em Deus,
A nossa essência é poder realmente viver nesse amor e principalmente plantar o amor entre as pessoas. Tem aqui em seguida, ele fala assim, amados irmãos, Jesus, ele é o modelo de sacrifício, ou seja, a virtude e a predisposição interior de uma pessoa em colocar as suas forças e os seus dons em favor de outros, e com isso abrir mão de seus próprios interesses. O egocentrismo, amados irmãos, ele sucumbe a Jesus como inútil, ou seja, aquele que é egocêntrico, aquele que só pensa nos seus pensamentos próprios, no seu bem-estar, não olhando para o próximo, para Deus ou para nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso é inútil. Uma palavra que tem aqui, amados irmãos, e que vai falar sobre a internet. Mais uma vez, a internet é fundamental na nossa vida hoje. Nós temos tudo o que nós precisamos, que nós possamos obter através dela. Mas tem uma coisa assim, que diz aqui, eu procurando na Escritura Sagrada, em alguns livros, diz assim uma frase: alguns pesquisadores afirmam que o último e terrível anticristo, como está descrito em Apocalipse 13:19, seria a rede mundial de computadores, ou seja, a internet ou o www. Não somos nós, não é a igreja apostólica, mas são algumas pesquisas e algumas pessoas realmente pesquisadores históricos e espirituais que também falam sobre isso. Por quê? Nós estamos condenando? Nós não estamos condenando, nós estamos apenas condenando aquilo que é inútil para nós como cristãos, aquilo que nos leva a sermos e levarmos uma vida de pecado, aquilo que nos desvia daquilo que é a vontade de Deus, aquilo que nos desvia dos preceitos e da doutrina que vem de Deus para todos nós. Então, como diz, é necessário que nós também possamos, como salmista, pedir ao Senhor, ao Deus, que Ele possa conduzir-nos em seu caminho. Para finalizar, temos uma palavra que está escrito em Salmos também no capítulo 119, versículos 59 e 61, que diz assim: refleti sobre os meus caminhos e volto meus passos para a obediência das tuas prescrições. Sem perder um instante, observei os teus mandamentos. Os laços dos ímpios me envolveram, mas não esqueci da tua lei. Amada juventude, esta é uma palavra que nós devemos tomar para nós com muito cuidado. Nós temos que correr por causa do tempo, mas seria uma palavra, um tema que deveríamos realmente levar por algumas horas para poder realmente revelar. Mas eu acho que o principal, e se nós pudermos agora ouvir como na oração, com os nossos ouvidos espirituais, estarmos com os nossos corações abertos e sensíveis para entendê-la, eu acredito que nós possamos também tirar de tudo isso um exemplo de vida que nós devemos ter. Amém.